tema da nossa reflexão hoje será o Deus que se revela. E eu quero ler um salmo, um dos mais lindos, o salmo de número 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia calmamente no salmo 19, essa poesia que vai nos mostrar o Deus que se revela a nós. E eu quero calmamente meditar nesse texto, dizendo a você que Deus que criou o mundo é um Deus que tem interesse, desejo que você o conheça. Eu quero ler, são apenas 14 versículos, lerei calmamente essa poesia e depois nós vamos ver as formas de Deus se revelar ao homem. Diz assim a palavra do Senhor: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Eu quero separar esse salmo em 3 porções, da seguinte forma: os versículos de 1 a 6, depois os versículos de 7 a 10 e, por fim, os versículos de 11 a 14. E nesses 3 blocos, mostrar a você a forma pela qual Deus quis se revelar à sua criação. E eu quero então começar com esses primeiros 6 versículos, falando sobre o Deus que se revela na criação. Em teologia, nós dizemos a revelação geral de Deus. O Deus que se revela a toda a humanidade, indistintamente. O Deus que se apresenta de uma maneira extraordinária à humanidade. E por isso o texto diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa sobre toda a terra. Ou seja, a própria criação diz quem Deus é. A beleza da criação, a perfeição da criação, a lógica da criação. É impressionante que nós estamos nesse tempo de pandemia todos assustados porque algo da natureza tem afetado toda a humanidade. Muitas coisas de enfermidades estão sendo atribuídas, inclusive, ao péssimo uso do homem da natureza tão maravilhosamente criada por Deus em plena perfeição. Ontem mesmo eu estava com Raquel assistindo um programa extraordinário
falando sobre a Amazônia, sobre a riqueza da vida, e mostrando os cientistas, os biólogos, mostrando que ali, só ali, há uma série de recursos que podem mudar, e mudar para melhor toda a Terra. Elementos extraordinários. E eu fiquei ali, olhando aquela obra e pensando assim, mas isso foi Deus quem fez. Tudo está na natureza. Tudo que o homem precisa para uma sobrevivência sadia está na natureza. Deus deixou pronto e vai permitindo que os homens possam descobrir, passo a passo, por intermédio da ciência, aquilo que Deus já fez, que já está pronto. A riqueza que há na natureza, a riqueza da vida que está plantada numa natureza criada por Deus, a ordem da vida, a ordem de todas as coisas. E é por isso que o salmista vai dizer assim, olha, Deus está se revelando, e Ele está se revelando a toda a humanidade. E Ele começa, sabe como? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite anuncia outra noite. Eu não sei se você gosta, eu particularmente gosto muito, de ver o dia amanhecer. É uma coisa tão extraordinária, porque aquele milagre que se repete todo dia, aquela beleza da vida. Deus nos apresentou a sua criação, colocando e nos dizendo que ali está a sua mão, a perfeição, a origem da vida está em Deus, Deus criou. E o Salmo 19, ele na verdade ele está se reportando a Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no final do capítulo há a afirmação, e viu Deus que tudo era muito bom. Então, quando eu olho a natureza, eu preciso ver essa digital de Deus. Agora preste atenção, o Deus que se revela por intermédio da natureza, da sua criação, ele não é um Deus como os deístas creem, que criou e abandonou a sua criação e deixou que a sorte pudesse guiá-los. Deus que se revela a nós por intermédio da criação não é um Deus panteísta, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, quando você olha para qualquer elemento da criação, você diz, ali está Deus. Não. Deus está acima da criação. Ele não se mistura com a criação. Ele é o Criador. E esse Criador está dizendo assim, ó, eu me revelo a vocês. Eu estou mostrando a vocês. E eu olho para esse tempo de dificuldade, vejo essa mão de Deus criando, como nós precisamos reconhecer agora. Nesse tempo onde o dinheiro não está resolvendo nada, onde o sucesso não está resolvendo nada, onde o poder não está resolvendo nada, tudo que alguém que está acometido pelo Covid-19, que ele está começando a ter os piores sintomas, tudo que ele quer e tudo que ele precisa é respirar o ar que Deus fez, que Deus criou e que Deus nos deu. É impressionante a beleza dessa criação de Deus. Deus se revela a nós por intermédio da criação. Basta você contemplar os rios, contemplar os mares, contemplar as árvores, contemplar a beleza do amanhecer ou do anoitecer, contemplar as estações do ano, contemplar todas as estações necessárias que Deus fez para o seu tempo próprio. E quando as estações começam a perder a sua lógica por intervenção errada do homem, a terra sofre. É impressionante perceber que Deus criou e se deixou conhecer como Criador pelo simples fato de contemplarmos. O Salmo de número 8 fala isso, quando olho para os céus, obra tuas mãos. Eu pergunto, que é o homem para que te lembres dele?
Deus criou e colocou essa perfeição, essa criação perfeita, para que nós cuidássemos dela. Foi isso que ele disse no Éden ao casal que ali estava: vocês vão cuidar, vocês vão regar a terra, vocês irão plantar, vocês irão administrar. A partir da queda, parece que o homem começou a administrar mal. E aí tantas coisas ruins começaram a aparecer e a acontecer, até chegarmos a esse tempo desse desequilíbrio ecológico absurdo que tanto sofrimento traz à humanidade. Mas quando Deus criou, Ele criou tudo perfeitamente, revelando a nós quem Ele é, a sua perfeição, seu poder e a sua santidade. Então, por isso Paulo vai falar de uma maneira muito linda na sua carta aos Romanos, que o homem é indesculpável quando ele diz não crer em Deus, porque a própria natureza mostra a lógica de que o nada nunca produziu alguma coisa. E o nada não poderia produzir algo tão perfeito como essa natureza maravilhosa. Por isso, a palavra de Deus começa dizendo assim: no princípio, Deus criou. Mas Deus continua na sua revelação. E o segundo núcleo aqui desse texto está nos versículos de 7 a 10, que mostra o Deus que se revela na sua palavra. E aí nós chamamos em teologia de revelação especial. Então a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Todas elas são justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, que as gotas do favo. Agora, Deus se revela, Ele se revela de uma forma geral na sua palavra. É interessante que na ótica do salmista, na sua ótica, ele vai dizer assim: nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira e com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, faz seu trajeto até outra. É claro que o sol não sai de uma extremidade para outra, mas nós estamos observando a ótica do salmista. E ele está olhando. Ainda não havíamos chegado ao conceito de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Então ele olha e vê aquela coisa maravilhosa. Todos os dias o sol aparece e ele se põe. Ele diz: essa é a proteção, esse é o cuidado de Deus. Agora, Deus vai se revelar a nós pela sua palavra. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são perfeitos. A palavra de Deus é perfeita. E ela é perfeita não é por ser bonita ou por ser poética, conquanto seja poética, e seja linda, e seja uma obra literária extraordinária. Mas o efeito da revelação de Deus é porque a palavra de Deus é perfeita e muda a nossa vida. Ela muda a nossa história, ela revigora a nossa alma. Nós podemos confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é digna de confiança. Nós podemos observar a Bíblia, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos torna pessoas sábias, torna o inexperiente um sábio, porque ele observa a palavra, os mandamentos do Senhor, e ao praticá-los, ele adquire sabedoria para uma vida justa, uma vida sossegada, uma vida tranquila. É por isso que na Bíblia, se você a examinar, você encontrará conselhos para todas as áreas de sua vida. Você encontrará conselhos para a sua vida profissional. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Digno é o trabalhador do seu salário.
Você vai encontrar conselhos maravilhosos para a sua infância, quando os pais são instruídos a ensinar os filhos no caminho do Senhor, para que eles cresçam e sejam bem-sucedidos. Você vai encontrar conselhos de Deus para quando você se torna junior, adolescente, e a palavra de Deus vai dizer que você precisa honrar os seus pais, obedecer os seus pais, aprender e respeitar. Você vai encontrar conselhos profissionais para fazer uma escolha da sua profissão e ser bem-sucedido a partir dela. Você vai encontrar conselhos na palavra de Deus para saber lidar com o dinheiro, para fazer do dinheiro seu servo e não se tornar servo dele. Você vai encontrar conselhos na palavra de Deus para a sua vida emocional, para que você possa ter um casamento abençoado, uma vida emocional feliz. Você vai encontrar conselhos na palavra de Deus para o seu comportamento sexual sadio, que não venha nunca a lhe causar vergonha. Você vai encontrar na palavra de Deus conselhos para quando a idade chegar e você se tornar uma pessoa idosa. Ali a palavra de Deus tem conselhos para você. Você vai encontrar conselhos na palavra de Deus para obter a vida eterna. Então Deus se revela. Quando eu abro a palavra de Deus, Deus está falando. Porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus e por isso que ela é tão coerente. Quando eu abro a palavra de Deus, eu percebo que ela pode mudar a minha história. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E aí o Novo Testamento vai nos trazer esse conceito, dizendo assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem capacidade de entrar no mais profundo da nossa alma, discernir os nossos pensamentos e mudar a nossa história. Eu não sei qual é o contato que você tem com a Bíblia, mas se você não tem, deve ter. E se tem algum, aprofunde o seu estudo, porque na palavra Deus está se revelando. Ele está se apresentando a você. Deus está se apresentando a você de uma maneira extraordinária. É impressionante, é lindo, quando Moisés foi chamado por Deus para receber a missão de liderar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus disse que Moisés deveria voltar ao Egito e falar ao povo. Moisés vai dizer assim, bom, quando eu contar para o povo que eu estou indo em seu nome para libertá-lo, ou quando eu me dirigir a Faraó para dizer para deixar o povo ir, e eu voltar ao povo para insistir que é uma ordem do Senhor, quem eu vou dizer que falou comigo? Qual é o seu nome? E Deus disse assim, diga ao povo de Israel, eu sou, falou, eu sou o que sou, ou seja, a plenitude de Deus, a suficiência, eu sou, basta. Eu sou. Eu não nasci, Deus é eterno. Eu não fui criado, Deus é eterno. Eu não sou semelhante a nenhum homem, Deus é eterno. Eu sou a causa e não o efeito. Eu sou a origem. Que coisa extraordinária. E isso tudo, ao ler a palavra de Deus, eu encontro Deus se revelando a mim. Então, presta atenção. Em primeiro lugar, Deus se revela na criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento declara a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Em segundo lugar, Deus se revela na sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, na palavra de Deus, você encontra a revelação necessária. Cuidado com esse pessoal que fica fazendo revelação. Eu tenho revelação para você. A revelação necessária de Deus já foi dada. Deus não se esqueceu de nada. Deus não se esqueceu de revelar nada. Ele revelou tudo que era para ser revelado. Agora, se nós queremos conhecer a revelação de Deus, basta irmos à sua palavra, porque na sua palavra Ele se revela a
todos quantos a buscam. Em terceiro lugar, Deus se revela a mim e a você. E aí em teologia chamamos de revelação pessoal. Versículos de 11 a 14, eles vão dizer: por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. As palavras da minha boca e meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Agora é comigo. Deus se revelou a mim na natureza, Deus se revelou a mim na sua palavra, mas se revelou a todos os homens na natureza, se revelou a todos quantos buscaram conhecer a sua palavra, e ao conhecer a sua palavra, ele fala com cada um. Deus se revela a mim. E é por isso que o salmista vai estreitar agora essa conversa, e ele vai dizer: olha, eu te peço discernimento para discernir os próprios erros. Agora não estou preocupado com o erro alheio, com o problema da ecologia que os homens estão destruindo. Eu não estou preocupado com o problema do pecado alheio. Isso tudo me preocupa, mas agora eu quero que Deus fale comigo. Porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu contribuo para a destruição de muita coisa, inclusive da natureza. Eu reconheço que a minha natureza caída, ela é má. Então eu quero que Deus fale ao meu coração. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Que oração. Você sabe que nós pecamos demais, né? Confessamos nossos pecados, mas às vezes nós nos habituamos tanto a pecado que podemos até achar que alguns atos que são pecaminosos deixaram de ser. O pecado continua sendo pecado. E aí quando eu vou orar, eu me pego perguntando a Deus: Senhor, confessei tudo, e os pecados que eu cometi, mas não consigo identificar, ou os pecados que eu cometi, mas não consigo me lembrar. Aí o Espírito Santo vem, fala ao meu coração, ele me incomoda, e me incomoda para o meu bem. Absolve-me dos pecados que desconheço. Você já orou assim? Ó Deus, ainda que eu não tenha me lembrado, mas se há algum pecado no meu coração, o Senhor sabe. E eu já estou pedindo perdão por ele. Mas ele vai além. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Aquele pecado que eu cometo deliberadamente. Sei que não deveria cometê-lo, mas o cometo. Sei que são pensamentos, palavras e atos que não agradam a Deus, e se não agradam a Deus, são pecados, mas mesmo assim os cometo. E com Deus se revelando a mim, falando, Ele me dando discernimento da minha pecaminosidade, se revelando no meu coração por intermédio do Espírito Santo, eu posso dizer: Senhor, guarda o teu servo dos pecados intencionais, me ajude a não cometê-los mais. É impressionante essa forma de Deus se revelar, porque o Espírito Santo vem e ele fala ao nosso coração, ele nos incomoda, ele nos dá discernimento. Por isso que são pecados intencionais. Eu sei que é pecado e o cometo, mas não é por desconhecimento, é por fraqueza espiritual ou por falta de desejo de não pecar. Aí o salmista que tem intimidade com Deus, ele ora, porque ele sabe que ele tem acesso a Deus, ele conversa com Deus e que Deus o ouve. E ele pede: Senhor,
guarda o teu servo dos pecados intencionais, eles não me dominem. Qual pecado domina a sua vida? Qual pecado está te dominando? A oração é: Senhor, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grandes transgressões. E aí ele vai concluir o salmo dizendo assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E com o finalzinho desse versículo, eu quero falar sobre o ápice da revelação pessoal de Deus. Ela se encontra na pessoa do nosso resgatador, Jesus Cristo. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há, vem sendo descrito de uma maneira muito linda por João. No seu evangelho, primeiro capítulo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O ápice da revelação. Deus se revelou à humanidade, se revela pela sua natureza, pela sua criação. Deus se revela ao homem por intermédio da sua palavra. Deus revela pessoalmente a mim e a você por intermédio do Espírito, da intimidade com Ele. E essa revelação toda é possível porque ela chega no seu ápice, no absoluto da revelação de Deus, a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, rocha minha e libertador meu. E com essa revelação, tudo torna-se claro. Deus vem a nós. Não precisamos apenas agora olhar para a natureza, Deus criou. Nem olhar apenas para a palavra, Deus mandou escrever. Mas tudo que Deus fez e o que Ele escreveu está aqui, revelado na pessoa de Jesus. É Jesus, o ápice. Não há nada mais para ser revelado. Deus revelou-se a nós da forma mais transparente possível, mostrando-se a nós na pessoa de Jesus Cristo, que segundo a palavra, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso resgatador, Ele é o ápice da revelação de Deus, Ele é a nossa possibilidade. Jesus é a nossa possibilidade, Jesus é a nossa chance, Jesus é a nossa oportunidade. Agora talvez você pergunte assim: tudo bem, Deus se revelou na criação, Deus se revelou na sua palavra, Deus se revela a cada um, e Deus nos ofereceu o ápice dessa revelação, que é o seu Filho Jesus. Então como é que agora eu posso me achegar a Deus? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus foi o caminho de Deus a nós. Jesus é o caminho que nós precisamos estar para chegar a Deus. O apóstolo Paulo entende isso e escreve a Timóteo: Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Pedro entende isso de uma maneira muito linda, e lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro há salvação. De uma maneira muito profunda, João vai nos dizer na sua primeira epístola,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. A máxima revelação de Deus é Jesus. E é por intermédio dele que nós trilhamos o caminho de volta a Deus. Sabe, é lindo contemplar a natureza e ela declara a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. É lindo ler a palavra de Deus porque você encontra tanta riqueza literária, poética, tantos conselhos maravilhosos. É lindo saber que eu posso orar a Deus e Ele me responde, mas é indispensável, fundamental eu entender que tudo isso é possível por intermédio daquele que é minha rocha e meu resgatador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo que Deus se revelou e que você pode encontrá-lo. Você pode encontrá-lo. Você pode ter acesso a Deus. Uma das coisas, um dos fatos mais marcantes na crucificação de Jesus é que no momento em que ele expira, que ele morre, muitos sinais aconteceram, mas um deles tem uma importância fundamental. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Para que você entenda, o templo de Jerusalém tinha alguns compartimentos e um deles chamava-se o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que era separado do restante do templo por um véu. Nesse lugar, só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer expiação pelo pecado, porque aquele lugar representava a presença do próprio Deus. Ou seja, só o sumo sacerdote no judaísmo teria acesso a Deus no único dia no ano, chamado dia da expiação, ou como ainda chamado em Israel, o Yom Kippur, dia do perdão. Quando Jesus morre, esse véu se rasga. Mas ele não se rasgou de baixo para cima, nem se rasgou horizontalmente, para que não pudesse parecer ter sido obra de homem algum. Mas o texto diz que ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, Jesus fez com que o véu que impedia o acesso, o meu acesso e o seu acesso a Deus direto, Jesus fez com que aquele véu se rasgasse e nele, por intermédio dele, nós temos acesso ao Pai e por causa disso nós podemos orar: Senhor, absolve-me dos pecados que desconheço. Posso falar com Deus isso. E também, Senhor, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem por causa de Jesus e por intermédio de Jesus. O Deus que se revelou a mim me recebe em sua presença, para que eu possa ser perdoado por Ele, para que eu possa ser curado por Ele, para que eu possa ser tocado por Ele. Tudo isso por causa da minha rocha e do meu resgatador, Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve um encontro com Deus. Hoje você pode fazer isso. Ele já se revelou. Ele já tornou possível esse encontro. Não depende
de nada além do que você aceitar o meio pelo qual Deus se revelou. O ápice da revelação, Jesus Cristo. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. E Ele vai te purificar de toda injustiça. Jesus é o nosso advogado. Ele nos apresenta como justificados diante do Pai, absolvidos. Não porque não tenhamos cometido delito, mas foi porque Ele pagou a pena por nós. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus se apresentou a você. Você agora decide se quer caminhar em direção a Deus. E você pode, se você entregar a sua vida a Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Se você puder orar assim: Senhor, Tu és a minha rocha e o meu resgatador. Que Deus te abençoe. Vamos orar.